Paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos nos pôr de pé? Você já cumprimentou o irmão aí ao seu lado? Jorge. Ao áudio do round aí, Jorge. Jorge. Louvado seja Deus. Vamos estar agradecendo ao Senhor por esta manhã. O áudio do rádio. Agradecendo a Deus porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, igreja? Por isso estamos alegres. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, ó Deus. Agora, Pai, fala-nos profundamente aos nossos corações. Inspira os professores, Senhor, a descortinarem as janelas do conhecimento do Teu reino sobre nossas vidas. Abençoa cada um, Senhor, nesta manhã. Eu te peço e te agradeço estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, aplauda o Senhor, porque estaremos ofertando com alegria. Louvado seja Deus. Peço aos obreiros, remendo o nosso tempo e distribua os envelopes. E você que estará semeando no reino de Deus, saiba nesta manhã que o Senhor, Ele há de recompensar, Ele há de frutificar a sua vida através da tua semente. A sua semente não é lançada numa terra infértil, infrutífera, não é lançada numa rocha, a qual, assim que brotar, seca, mas ela é lançada numa terra boa, uma terra que dá fruto. Saiba nesta manhã, o Senhor, Ele é contigo, Ele há de te abençoar através da tua liberalidade. Oferte ao Senhor com alegria.
Apresente ela ao Senhor. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus que é o nosso Jeová Jirê, aquele que tem nos provido todo o necessário, Senhor. Abençoa, Senhor, o Teu povo, prospera tudo aquilo que Teus servos tocarem, seus projetos, seus planos, seus sonhos. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a semente do Teu Filho. Frutifica na vida do Teu filho, dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. O obreiro chegando na extremidade, passa o envelope. Quero pedir aos amados que estão na coluna aqui à minha direita, para passar aqui para a minha esquerda. Vamos unir as brasas. E desde já estamos liberando as classes, as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes. Após o blindex, no primeiro pavimento, os professores já aguardam, os batizantes também, né? Novos convertidos. Após o blindex, no primeiro pavimento, os jovens aqui na sala anexo estão liberados. No final, nós estaremos fazendo a unção pelas crianças. Você que convidou, você que trouxe seu filho para ser abençoado. No final, estaremos ungindo nossas crianças. Você que está aqui no templo, aí depois da mídia, vem aqui para frente. Venha, que temos lugar aqui na frente. Aleluia. Assente-se aqui próximo para estar aproveitando o máximo da lição. Arnaldo, ainda temos revistas, né? Ainda temos revistas, né? Ah, tá. Tem uma única aí? Então, glória a Deus. Ultrapassamos aí nossa cota de revistas. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os jovens estão se movimentando, vamos receber com aplauso pela vida do nosso professor, pastor Rubens França. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estou muito feliz por essa oportunidade. Muito feliz de estar aqui com os irmãos. E peço que Deus venha me ajudar nesses momentos, estarmos aqui. Vamos se ajeitando aí, eu vou me ajeitando aqui também. A lição 8. Lição 8, Lucas, o mistério do Filho do Homem. Aqueles que não tiverem a lição, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Vamos ler do 14 ao 21. Fazendo uma leitura intercalada. Lucas 4, 14 ao 21. Dou graças a Deus por essa manhã. Quero agradecer ao meu pastor Rafael, ao diácono Paulo Marcelo Dória. Muito obrigado pelo convite. Demais pastores aí, meus pastores, Wilton, pastor Evandro, pelo carinho que tem liberado sobre a minha vida e a vida da minha família. Escutando aí, eu falei com o Paulo Marcelo, minha esposa. Ela não está aqui, está naquela fase difícil de cólicas e enjoo. E recomendei que ela ficasse em casa. Não está se sentindo bem, não. Não dormiu direito. Ficou em casa. Lucas, o ministério do Filho do Homem. O texto bíblico básico, diz lá em Lucas 4, versículo 14 até o 21. É o 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aí. Eu vou ler o primeiro, a igreja lê o segundo.
E assim vamos em frente. Disse assim no 14: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. E encerrando o livro, e tendo a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. O textual dessa lição, ele vai dizer assim: respondendo, então Jesus disse: Ide, anunciai a João o que tende visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Amém, irmãos e irmãos? Então nós estamos aí nessa lição de número 8, numa coletânea de lições muito importante, são maravilhosas, graças a Deus. Eu já tive o prazer de estudar pela CPAD, já tive o prazer de estudar pela Betel, e graças a Deus eu estou tendo o prazer de estudar pela Central Gospel, né? Há um tempo atrás eu li as coletâneas de revista. Então, é uma coisa que passa na nossa cabeça. Eu pegava da Betel, pegava da CPAD, e aquela semana eu estudava as 3 lições, né? Para mim, tanto fazia estar numa DEVEC, como fazer numa Assembleia de Deus de Madureira, como também numa CGADB. Eu tinha esse costume de ler todas as revistas, eu comprava todas elas, né? E lia a lição. Eu acho interessante você, o máximo que você puder, de ler e estudar a palavra de Deus, ter esse recurso de você ter algo para você entender, para compreender aquilo que está escrito na Bíblia, acompanhado, né, com a palavra de Deus. Você vai estudando e você vai ser edificado, você vai crescer no seu ministério, na sua vida, né, no seu conhecimento, através daquilo que você crê. Você tem uma fé, você professa uma fé, mas você não conhece o Deus daquela fé. Não tem como você viver uma coisa dessa. As pessoas vão questionar a sua fé no seu trabalho, na escola, na sua rua, e você vai ficar perdido, porque você simplesmente é um religioso, simplesmente você é um homem que faz parte de um grupo, de uma religião, mas que você não conhece o Deus daquela fé que você professa. Por exemplo, no Deus Todo-Poderoso, na qual onde nós cremos, nós evangelizamos, pregamos aqui. E muitas das vezes as pessoas não conhecem, não têm entendimento. E essa oportunidade é uma oportunidade, você escolhe se é ímpar ou se é par. Porque é uma oportunidade de você estar aqui numa lição só, numa revista, só você ter os 4 evangelhos para você estudar. Eu procurei entre muitas revistas se algumas dessas vezes que eu estudei na Betel, na CPAD, se houve alguma lição que estudou, fez o comentário dos 4 livros do evangelho numa lição só. E eu não encontrei. Pode ser que tenha, mas eu não encontrei. Busquei na internet, perguntei a algumas pessoas e não vi. Você está vendo, tendo a oportunidade, o pastor Renan de Mello, o comentarista dessa lição, ele trouxe um material muito proveitoso para a nossa vida. Você poder estudar os 4 evangelhos num só livro, maravilhoso. Se você for pegar
uma enciclopédia dessa aí que contém os 4 evangelhos, é um livro de, no mínimo, 500 folhas aí para você estudar. E graças a Deus você está tendo essa oportunidade. Está tendo um livro importante para você ter na sua casa. Se você ainda não leu a revista, se você não se interessou, se interesse, porque vale a pena. Vale a pena, os comentários são muito fáceis de você entender, sabe? É muito fácil você chegar na Bíblia, olhar e pesquisar aquilo que está sendo... olhar e ver aquilo que está sendo ensinado na lição. Só o fato de você ler a lição e a Bíblia, você vai entender, você vai ter um aprendizado muito importante. Tá? A partir daí você vai ver a sua visão do Evangelho de Cristo Jesus aqui na terra. E nós vamos falar a respeito do ministério de Jesus. O ministério, Lucas, ele vai mostrar Jesus como um homem. Entendeu? Vai tocar na parte de Jesus como nosso pastor Ronaldo lá, o superintendente geral, né, da DEVEC, né, da EBD, da DEVEC, ele trouxe uma aula domingo passado maravilhosa. Ele falou que Lucas ele escreve, né, na visão de querer mostrar Jesus como homem. Você vai ver Mateus como o Messias, Marcos como o servo, nós estamos agora como Lucas, o filho do homem. Então, toda vez que você vai ler Lucas, se interessar com Lucas, você vai ver que Lucas ele vai mostrar a humanidade de Jesus, mesmo fazendo os milagres, mesmo curando as pessoas, ensinando, tu vai ver um Jesus ali humano, chegado que às pessoas simples, entendeu? Bom, vamos lá, bota esse primeiro slide aí só para o pessoal sentir aí como é que é a cara dessa lição número 8. Não, o primeiro slide da lição. Falta um slide só. O primeiro slide. O primeiro. Acho que está assim, ó. Lição número 8. Lucas, o ministério do Filho do Homem. Esse aí. Então, essa cara aí é dessa aula. Lucas, ministério do Filho do Homem. Meus amados irmãos, o que é ministério, né? A gente não fala assim ministério. O que é ministério? O que você entende por ministério? Alguém quer dizer alguma coisa? Já que vocês não falaram nada, então, abre a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 6, do verso 4. O que significa, o que é ministério? Na Bíblia, o que é ministério? Eu vou dizendo para você que essa palavra na Bíblia, na maioria das vezes, tá? Que aparece significa serviço. Entendeu? Eu tenho um ministério, eu tenho um serviço. Como eu sou, numa visão eclesiástica, então meu ministério está o quê? É um serviço que Deus me delegou. Ministério é aquilo que Deus deixou para que eu venha fazer. Então, cada um de vocês aí tem um ministério de vocês. E eu me viu aqui na memória, eu tenho um testemunho de um irmão aqui da igreja, entendeu? Que eu achei interessante aquilo que ele falou. Numa época que eu não era daqui, eu levei ele lá na igreja do qual fazia parte, para ele dar uma olhadinha no som da igreja lá. A gente estava passando uma situação difícil. E aí, pastor, vou trazer um irmão da ADVEC. Aí o pastor falou assim, que isso, rapaz, a gente não tem dinheiro para pagar, aquela coisa toda. Não, pastor, fique tranquilo, não, é um irmão simples. Não, mas não sei o quê. Eu falei assim, pastor, ele é responsável pelo som da igreja lá, ele trabalha lá, todos os cultos ele está lá, regulando o som. Aí o pastor falou assim, não, mas ele ganha. Eu falei, não ganha nada. E como a pessoa vai estar todo dia na igreja, irmão? Porque som na igreja é um problema sério. Não tem ninguém que se interesse a ter dedicação para essa área. Aí ele foi lá, levei esse irmão lá, né? Vocês devem saber quem é. Aí o pastor fica pensando que todo mundo que está na DEVEC ganha dinheiro, entendeu? Mas não é nada disso. Aí cheguei para ele e falei assim, meu amado, Jorge, e aí, você que cuida do som lá? O pastor estava do lado. Eu cuido do som lá. Aí, e você ganhou alguma coisa? Aí ele, não ganhou nada não. Aí o pastor, tu não ganha nada? Não sei o quê. Aí ele chegou, o pastor falou mesmo assim, pastor, o senhor tem o seu ministério. O senhor tem um ministério pastoral, o senhor cuida da palavra, e eu tenho o meu ministério. Eu cuido do som da igreja. Meu ministério é esse. E eu falei assim, glória a Deus.
Glória a Deus por isso, que às vezes algumas pessoas precisam ouvir esse tipo de coisa. Que você, aquilo que você faz na igreja é o teu chamado, é o teu serviço e é o seu ministério na igreja. É o seu ministério na casa do Senhor. Então o ministério vem da palavra que é grega o quê? Diaconia. Diaconia. Uma certa época eu fui estudar sobre a diaconia, né? E é um estudo muito grande, gente. Muito grande mesmo. E eu tinha uma visão completamente diferente daquilo que e indica o que é a prestação de algum tipo de serviço ou trabalho. Aí nós estamos falando lá, quem vai ler lá em Atos 6, versículo 4. Está vendo? No ministério da palavra. Quando aparece lá no grego, esse ministério aí é diaconia. Nós vamos estar o quê? Isso aí foi na instituição do diácono. E os apóstolos eles resolveram ficar na diaconia da palavra, certo? Na diaconia da palavra, no ministério da palavra, que o serviço agora dos apóstolos vai ficar voltado para o quê? Para justamente o quê? Para a palavra de Deus. Para o ensinamento da palavra, que antigamente o apóstolo ele fazia tudo, ele que cuidava do dinheiro que chegava para a igreja, no trato das viúvas, dos necessitados, né? E também da palavra. Então, as coisas iam embolando, né? Eles não davam conta disso aí. Por isso que tem os ministérios na igreja, entendeu? Por isso que tem as funções, por isso que tem um serviço. Porque na casa do Senhor há muito serviço, há muita coisa para se fazer. Não é simplesmente você vir para a igreja, aí você vê o Arnaldo ali todo bonitão na porta da igreja, é o ministério dele, está ali, ele está cumprindo o quê? O serviço dele. Agora, no momento, o serviço dele é o quê? É estar ali. Entendeu? O serviço dos tocadores, dos cantores da igreja, a diaconia dele, o serviço dele, aquilo que ele tem, o compromisso que ele tem na casa do Senhor é esse. Qual é o seu compromisso? Qual é o teu serviço na igreja? É a sua diaconia. A teu serviço na casa do Senhor. Então, essa palavra ministério, aqui que até está na nossa lição, o ministério de Jesus, é justamente voltado para isso, o serviço. Então, quando nós falamos aqui, Lucas, o ministério do Filho do Homem, Jesus ele veio para o mundo aqui, ele veio na terra, e quando ele chegou aos 30 anos, chegou o momento de ele cumprir o quê? O serviço dele. Chegou o momento dele cumprir para aquilo que ele veio fazer. Qual era a missão dele? Qual era o serviço dele naquele momento? Ele estava aqui na terra. Era justamente uma diaconia, é um serviço, é um trabalho que ele tinha perante o Pai, diante do Pai, do quê? Nós vamos ver aqui daqui a pouco. Bora agora ao primeiro slide, meu amigo. Meu amigo Dorinha. Então, na nossa lição aí, na introdução, diz assim: ensino, milagres e oposição são características ligadas diretamente ao ministério de Jesus no Evangelho de Lucas. Então, Lucas, você vai ver que ele vai tratar dessas três coisas. Você vai ver no ministério de Lucas, que você lê com uma certa atenção, você vai ver que Jesus, no ministério dele, ele teve os ensinamentos, teve os milagres, mas teve também a sua oposição. Nós vamos ver alguma coisa dessa aí separado. No segundo slide, vai falar sobre o quê? Vamos ver aqui sobre o ensinamento. Então, à medida que Jesus e seus discípulos andavam pela região, as pessoas se reuniam ao redor dele. Nós vimos, né, que Jesus ia pelas ruas, na Galiléia, na Judéia. Então, onde ele caminhava, as pessoas estavam ao redor dele. E o que ele fazia? Ele ensinava. Então, uma das partes do ministério de Jesus aqui na terra, o serviço que ele veio cumprir aqui na terra foi o quê? De ensinar, de anunciar o quê? O reino de Deus, o reino dos céus. Ele veio pregar o reino do céu para as pessoas aqui. Então, quando lemos sobre o ensino de Jesus na Bíblia, ele se caracteriza por autoridade e sabedoria. Nós vemos que desde menino a palavra de Deus diz que Jesus vinha crescendo em graça e em sabedoria para com Deus e para com os homens. Então, uma das marcas do ministério de Jesus, da diaconia de Jesus aqui na terra, justamente se deu no ensino, se deu isso aqui, na autoridade que ele tinha de ensinar.
Tá? Na autoridade e na sabedoria dele. E quando se fala aqui na autoridade de se ensinar, é importante nós focarmos nesse ponto, porque quando nós nos propusermos em fazer a obra do Senhor, nós temos que ter autoridade para isso. Precisa ter em nós a mudança para que nós possamos estar qualificados para o quê? Para fazer o nosso trabalho. É de ensinar, que seja com zelo, né? Não é isso que a Bíblia fala? Tem que ser com zelo. Então, nós temos que realmente estar de acordo com aquilo que a palavra diz. Então, Jesus tinha autoridade. Essa autoridade era justamente na pessoa que ele era, Jesus. Na pessoa que ele era, ele tinha autoridade. Ele vivia de maneira que ele podia ensinar. Então, se você tem um chamado para ensinar, cuidado, porque a maior hora que você tem para ensinar é o quê? Através do quê? Da sua própria vida. A tua própria vida está ensinando. Em casa, teus filhos estão de olho em você e você vai ver que eles estão aprendendo isso. Qual é o problema da sociedade hoje? Qual é o maior problema da sociedade hoje? É o quê? Você vê nesse jovem. O que está acontecendo com esse jovem? O que está acontecendo com a sociedade, que os jovens estão desse jeito? É o quê? É em casa. O problema não está na escola. O problema não está na igreja. O problema não está... É a casa. A própria casa é que está fazendo com que os jovens seja isso que eles estão sendo na rua. Você passa em frente a uma escola, você não sabe se aquilo é uma escola ou se aquilo é um baile funk. Você passa em frente a um local onde os jovens têm que se interessar, uma faculdade dessas aí, sexta-feira, perto da minha casa, é um Deus me acuda. É um Deus me acuda. São estudantes, estão ali, mas estão estudando? Não estão estudando. Um baile funk, é um requebra daqui, requebra dali, é uma bebedice, entendeu? Isso por quê? Os pais estão em casa tranquilo, não estão se preocupando. Então, para se ensinar tem que ter autoridade. Aí o camarada vem aqui para frente, aqui da aula, ensinar, mas dele não condiz. Então, e com sabedoria, né? Diz aqui também que maravilhados e que admirados são palavras mais usadas para descrever a reação daqueles que ouviram a Jesus ensinar. Então, Jesus, ele ensinava de uma forma, ele falava de uma forma que as pessoas ficavam maravilhadas e admiradas pelo ensinamento de Jesus. No outro slide, meu amigo, nós vamos falar sobre o milagre. O milagre. Jesus expressou sua compaixão e provou a sua autoridade com o milagre. A outra coisa que nós temos que ver justamente isso. Como exemplo de Cristo, quando ele cumpriu o seu ministério aqui na terra, justamente de pregar o evangelho, falar a respeito do reino do céu, uma coisa que ele trouxe o quê? Um ensinamento, e ele trouxe o quê? Também o quê? Os milagres. Os milagres ele tem que fazer parte da nossa vida, do nosso ministério. O milagre, o ensinamento, o milagre tem que estar no nosso ministério. Nós temos que copiar essas coisas de Cristo. Sabe por quê? Como é que nós vamos chegar para o necessitado, para os enfermos, para aquelas pessoas que estão possuídas de espíritos imundos, e nós vamos querer falar do amor de Deus, pregar o reino dos céus, ensinar para eles, se nós não viemos trazer o quê? Tirar certos carrapichos que estão na vida dele. Então, sinais de maravilha, o milagre tem que fazer parte do nosso ministério. Se nós vamos pregar o reino de Deus, se nós vamos ensinar a palavra do Senhor, nós temos que saber que aquela pessoa que quando nós vamos evangelizar, que nós vamos falar, essas pessoas aí, elas não estão só precisando de ouvir, mas elas estão precisando do quê? De viver. Elas estão precisando de algo a mais daquilo que nós imaginamos. Nós vamos ensinar. Ontem teve um trabalho aqui que foi levar quentinha para os moradores de ruas. Entendeu? Nós estávamos visitando as famílias, né? E alguém ligou, pastor Rubens, não socorre, aquela coisa toda. Graças a Deus que eu estava com o Wagner do meu lado. Mas, assim, nós precisamos ter na nossa mente que isso tem que mudar. Quando Jesus encontrava o enfermo, ele não mudava simplesmente, não curava simplesmente aquela doença que o enfermo estava passando, aquela moléstia que ele estava. Mas Jesus trazia algo a mais para a vida daquele enfermo, que de repente aquela doença, aquela enfermidade não se comparava com aquilo que ele precisava, que era o quê? A salvação.
que era a libertação de espíritos imundos. Então as pessoas estão aí fora, precisando ouvir o evangelho, mas precisando viver o milagre de Deus em suas vidas. Amém? Gente, até aqui, tudo bem? Então, Jesus ele fez vários milagres. Ele acalmou a tempestade, andou sobre o mar. Em 2 ocasiões, ele multiplicou os pães e os peixes e alimentou milhares de pessoas. Jesus deu vista ao cego, fez a aleijada andar, curou, entendeu? Então, esse segundo aspecto do ministério de Jesus em curar, ele está relacionado aos milagres que ele operou. Então, quando nós lemos o livro de Lucas, nós vamos ver Lucas fala muito de muitos milagres que Jesus fez. Entendeu? De muitos milagres. Ontem o pastor Ronaldo fez um comentário, porque quando eu peguei a quantidade de milagres que estão descritos na Bíblia, se não me engano é 25, 20 e pouco, não sei se alguém estudou a esse respeito, eu peguei já nos 4 evangelhos, né? Nós vamos ver. Então, o milagre é importante. Mas o que é milagre? O outro slide, meu irmão. A palavra que nós temos moderna sobre milagre, ela deriva de uma palavra latina, miraculo. Significa quê? Uma maravilha ou algo maravilhoso. Então, Jesus operou mais ou menos aqui 35 milagres que ele operou nos evangelhos, nos 4 evangelhos juntos. Você vai contar. Assim, eu nunca tive essa oportunidade de contar, mas a gente vai fazer as pesquisas, as pessoas contam isso, estão revoltadas para isso. A Bíblia diz que há muitas outras coisas feitas por Jesus, tanto que se todas fossem descritas em detalhe, o mundo não poderia conter todos os livros para descrever a quantidade de maravilhas que Jesus fez. Então, o milagre é o quê? É uma palavra moderna, maravilha. E Deus, ele é um Deus de fazer maravilha nas nossas vidas. Assim como Deus tem feito na minha vida, ele vai fazer também na sua vida maravilhas. Eu já tenho ouvido hoje de manhã, fico muito feliz de ter ouvido irmão testemunhando de que Deus fez maravilha na vida dele. Ele viveu a maravilha de Deus na vida dele, me contou algo assim por alto, e eu fico alegre por Jesus. Então, isso são marcas que Jesus deixou no seu evangelho, em sua missão, no seu serviço. Jesus foi um Deus que realizou milagre. E outro que acompanhou, como nós lemos lá na introdução, nós estamos na introdução, que Jesus teve o quê? Um ensinamento, milagre e oposição. São características ligadas ao ministério de Jesus. Entendeu? E oposição, tá aí a oposição? Outro, é no 6, slide 6. Está pequeno, não sei se vocês vão enxergar, eu não estou enxergando aqui, mas o meu está aqui. O ministério terreno de Jesus foi cercado de movimentos, de grupos filosóficos, né, políticos e religiosos, que exerceram grande influência, né, na vida do povo. Na época que Jesus veio cumprir seu ministério, alguns movimentos, né, que fala filosóficos, políticos, religiosos, eles tinham muita influência na vida do povo naquela época. Entendeu? E esses movimentos todos eram oposição ao ministério de Jesus. Você tem o seu ministério e você acha que não vai ter oposição? Está aí um exemplo de que é oposição com o ministério de Jesus. Mesmo sendo Deus, ele foi oposto, viveu a sua oposição. E nós vemos aqui, esse primeiro aqui, sobre... Deixa eu me posicionar aqui, irmão. Sobre os escribas. Vocês conhecem o que eram escribas? Abre em Esdra. Quem pode abrir para mim? Fazendo um favor. Esdra capítulo 7, no verso 12. Quem achou, por favor?
Esdras 7:12. Então, nós vamos que quem era Esdras? Esdras era um escriba. Qual era a função do escriba? Ele tinha a responsabilidade de escrever a respeito das leis, a respeito daquilo que a nação de Israel fazia. Então, Esdras tinha um entendimento, conhecimento, que ele escrevia. Quando eu fui entrar para a Marinha, eu quase fui escriba. Quase fui um escriba. Que é um escrevente, né, voltado para as coisas de Deus. Ele escrevia as coisas, a palavra de Deus. Então, o escriba, ele ficava conhecido na página do Novo Testamento como doutores da lei. Eles tinham conhecimento e tudo aquilo ele escrevia. Se você for ver melhor em casa a respeito dos escribas, como é que ele se utilizava para ter certeza de que aquilo que ele estava escrevendo, tanto no hebraico, tinha uma contagem, tinha uma matemática que ele fazia para justamente escrever a lei do Senhor. Então ele fazia uma conta. Quando aquela conta não dava certa, ele rasgava aquilo tudo e ele escrevia de uma maneira que tudo tinha que ter o quê? Certinho. Ele não era escriba dizer assim, escriba escrever, simplesmente escrever. Ele tinha um entendimento de que como que aquilo era para ser escrito. Então, na época de Jesus, ainda existiam os escribas, né? Só que esses escribas aí, como eles tinham o quê? Ele era doutor na lei, o quê? Por serem profundo conhecimento das Escrituras, eles tinham um profundo conhecimento, eles eles tinham uma atenção voltada contra o ministério de Jesus. De que forma? Como que eles influenciavam as pessoas contra o ministério de Jesus? Eles monopolizavam a interpretação da palavra de Deus. Poxa, se eles eram doutores da lei, se a lei estava com eles, se eles tinham conhecimento da lei, e Jesus estava ali naquele momento, por que que eles, sendo escriba, sendo doutor, conhecedor da lei, por que eles não reconheceram Jesus como um Messias, como um enviado de Deus? Por que que ele não conheceu? Quer segurar o osso? Eu acho que até se pelo propósito de Deus, seu propósito, tudo no tempo de Deus, né? O tempo não é Deus. Se o escriba ali reconhecesse que Jesus era o Messias, Jesus não ia não ia passar pela aquilo que ele tinha que passar aqui na terra, para justamente morrer pelos meus, pelos seus pecados. Então está tudo no propósito de Deus. Então ele tinha a regra, monopolizava a interpretação da Bíblia. Naquela época, era tudo para favorecer eles, não para favorecer o povo, né? Ele determinava as regras para a liturgia do culto. Ele que tinha tudo, ele olhava, escrevia lá, ó, Moisés deixou a lei, é assim, é assado, é desse jeito. Então ele fazia tudo isso. Eles negligenciavam o mandamento de Deus e guardavam as suas próprias tradições, né? Então, os escribas difamavam Jesus publicamente e jogavam o povo contra ele, acusando-o de expulsar demônios pelo maioral dos demônios. Aconteceu isso, se você for ler lá em Marcos, no capítulo 3, você vai ver que foi um escriba que falou que ele expulsa demônio em nome do Belzebu lá, né? Entendeu? Ele é escriba. Por que ele não reconheceu Jesus como Messias? Um outro que nós conhecemos, né? Que é o fariseu. Fariseu deriva-se do vocábulo hebraico que significa que é separado. Denomina um grupo de judeus extremamente apegado à Torá. É outro que conhecia muito da lei do Senhor, né? Das leis judaicas, né? Ele formava entre um povo judeu uma espécie de comunidade à parte. Eles eram a elite, não se misturavam. E diz até que alguns escribas também eram fariseus. Escribas e fariseus, eles eram como se fosse dizer assim, uma palavra chula, eles eram uma corja que lutava contra o ministério de Jesus aqui na terra. Porque eles detinham conhecimento. Mas tudo que eles pregavam, tudo que eles anunciavam, é para favorecer ele. Jesus, numa certa vez, ele
classificou um fariseu. De que Jesus comparou o fariseu? Quem pode dizer aí? É uma célebre palavra que Jesus falou que o fariseu era. Raça de víbora. Quem tem mais? Tem mais aí. Eles eram hipócritas. Com que eles pareciam? Sepulcro caiado. Entendeu? Aí, que vocês, não sei se vocês chegaram que não está aqui. Então, o fariseu, ele era conhecido como Jesus. Os escribas e fariseus vivem ainda hoje e estão presentes em algumas das nossas reuniões. São os que aceitam a lei como carga e os que agem por interesse e por sua ostentação. Somos advertidos por Jesus a cautelar-nos do fermento do fariseu. Entendeu? Então, algumas pessoas, hoje em dia, eles eram tão ruins essa raça aí. Eles são da parte da filosofia, né, que se opõe ao ministério de Jesus. Eles são tão ruins que Jesus chama ele de raça de víbora, sepulcro caiado, né? E fala para a gente nos afastar do fermento dos fariseus. Fermento, como diz aqui, é que eles contaminavam mesmo o povo contra o quê? A obra de Deus, contra o ministério de Jesus. Outro que nós temos aqui, nós vamos falar aqui a respeito de quem? Do sacerdote. O sacerdote era um grupo religioso, né? Um grupo não, eram religiosos, né? A parte religiosa. A palavra sacerdote, em português, vem do latim sacer, significa sagrado, separado. Os sacerdotes eram ministros religiosos habilitados para participar e conduzir as cerimônias religiosas de culto. Estavam divididos em 3 classes, e aqui o sumo sacerdote, sacerdotes e levitas, né? Nós conhecemos no Evangelho 2 sacerdotes. Alguém conhece? Sabe aí quem é? Anás e Caifás, né? Você lê em Mateus 26, em João, você vai ver que o Novo Testamento vai falar desses 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. São homens que lutaram grandemente contra o ministério de Jesus, né? Os sacerdotes, por serem membros do Sinédrio e por serem influentes, não perdiam a oportunidade para questionar a autoridade de Jesus. Então nós vemos que essas pessoas eram filósofos e os religiosos daquela época de Jesus. Entendeu? Então, por que eles conheciam, eles tinham conhecimento da lei, né? Eles conheciam a Torá, eles conheciam tudo, eles tinham essa oportunidade de reconhecer Jesus como Messias. Por que eles não fizeram isso, né? E muito pelo contrário, eles se oposicionaram ao ministério de Jesus. Um outro movimento, grupo que nós tinha naquela época de Jesus, que combatia o ministério de Jesus, que não está ali, eram os herodianos. Alguém pode me dizer quem era esse grupo herodiano? Alguém já viu, já leu alguma coisa a respeito? Os herodianos, alguém já leu alguma coisa a respeito deles? Vocês estão aqui para... Hã? Era a favor de Herodes. Mas quem era esses? Toda vez que Jesus falava dos pecadores, uma das classes de pecadores, porque ele falava sobre os cobradores de impostos, né? E os pecadores. Toda vez que Jesus falava a respeito disso aí, uma das classes de pecadores que o povo judeu tinha e que os fariseus, os escribas, os sacerdotes, eles não permitiam que esses aí tinham ter comunhão. Um desses aí é herodianos. Sabe por quê? Os cobradores de impostos, ele cobrava imposto do judeu, eles eram pecadores também, do judeu. Além de tudo, eles roubavam. Para quem? Para o governo de Roma. Era como se alguém se levantasse aqui e começasse a trabalhar aí para a Igreja Católica e cobrar daqui do povo, daqui da igreja, para favorecer eles lá. Entendeu? Hoje em dia a gente chama até de outro nome, mas naquela época de Jesus eles chamavam de pecadores. Então, herodianos eram judeus. Eram judeus que achavam que Herodes, ele estava com a razão, que a aliança entre os judeus e Herodes ia trazer alguma influência boa para os judeus. Esses aí eram herodianos. Eles eram um grupo político. Um grupo político que se levantou na época de Jesus. Um grupo político visando o quê?
ao interesse deles mesmo. Eles achavam, diziam que essa união entre Roma e judeus ia dar certo, ia ser favorecido, o judeu ia favorecido. Um outro grupo político que os herodianos se juntaram muito com eles para tentar fazer com que os judeus se juntassem a Roma eram os saduceus, entendeu? É até um grupo que achava que Jesus veio, só não aceitava Jesus porque eles achavam que Jesus ele teria que vir como um rei que viesse lutar contra o Império Romano e tal. Vamos lá, vamos matar ele, vamos acabar com ele, vamos juntar o povo judeu aqui e vamos cercar Roma ali, vamos acabar com esse negócio. Então, essas pessoas eram um grupo político da época, que se levantaram na época de Jesus. Então, Deus quer que todos os líderes sejam servos, agindo com humildade e justiça para com os outros e reconhecendo o Senhor com aqueles que governa sobre todos. Por que isso? Porque todo esse grupo, tanto religiosos, tanto os filósofos como os políticos, eles viviam na sua boa. Por exemplo, os herodianos, eles tinham dinheiro. Eles viviam justamente do dinheiro que eles arrecadavam por Roma. Enquanto que o povo o quê? Sofria. Enquanto que o povo sofria. Por isso que quando Jesus aparece, ele diz que ele veio para quem? Para os pobres, para os pecadores, para os doentes. Então Jesus, quando se levanta no ministério dele, quando Lucas narra o ministério de Jesus, ele narra Jesus entre quem? Ele comia entre quem? Entre os pecadores. Ele estava entre os leprosos, trazendo cura. Então esse era o ministério de Jesus. Por isso essas pessoas não se chegavam até Jesus. Eles tinham conhecimento da lei. Eles poderiam ter reconhecido Jesus como Messias, mas não reconheceram. Bora lá, voltar aqui ao slide aqui. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Alguma coisa para me ajudar aí? Acrescentar? Então, na introdução nós vimos. Então, justamente o ensino, o milagre e a oposição são características que eram marcadas o quê? O ministério de Jesus. Jesus teve um ministério que é reconhecido, né? Lucas mencionou a idade com que Jesus iniciou seu ministério público. Está aqui no subsídio do professor. Quase o quê? 30 anos. Quase 30 anos foi quando Lucas ele falou a respeito do ministério de Jesus. E o ministério de Jesus foi um ministério que reconhecido, que está aqui na lição, reconhecido e afirmado que pelo Pai. Jesus, aqui o comentarista ele coloca uma palavra, né, muito interessante até. Seria insuficiente as pessoas reconhecerem Jesus como alguém especial. Isso não é suficiente, sem que o conhecimento de Deus fosse evidenciado. Então Jesus ele começou o ministério dele, ele chegou ali para ser batizado por João. E quando ele foi batizado, os céus se abriram e apareceu duas pessoas da Trindade naquele momento. Uma foi quem? O Espírito Santo, e outra foi quem? A voz de quem? De Deus, a manifestação de Deus. Então, o Espírito, o Evangelho de Cristo, ele foi reconhecido pelo Pai, por Deus, na pessoa do Espírito Santo e na pessoa de Deus, o Pai. Numa célebre palavra que Deus fala: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, o ministério de Jesus teve um reconhecimento. E a partir daí ele deu início o quê? Aos 30 anos, ao ministério dele aqui na terra. Ele foi conhecido pelos anjos. Os anjos o reconheceram, como está na lição. Os anjos reconheceram e serviram ao ministério do Filho do Homem. Nós conhecemos que Jesus, quando foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, né? E ali ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? E não foi nesse 40 dias, 40 noites que o diabo apareceu, não. Foi depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites é que o diabo apareceu para tentar Jesus. E logo após aquele episódio que nós conhecemos da tentação de Jesus no deserto, quem serviu a Jesus? Os anjos vieram e serviram a Jesus. Eu falei no sobrenatural aqui, numa palavra que Deus me deu, de que, de repente, você está vivendo 40 dias e 40 noites de jejum lá.
e vivendo uma situação tão difícil na sua vida. E quando você pensou que acabou e que agora está tudo tranquilo, vem o diabo para tentar você. Porque foi justamente depois dele estar 40 noites em jejum. De repente, Jesus, não se esquecendo, gente, nós temos que ter em mente que Jesus ali era o quê? O Filho do Homem. Era a humanidade dele que estava ali. Ele era 100% Deus e 100% homem. E naqueles 40 dias e 40 noites, ele estava como homem, na pessoa humana de Jesus ali. No caco, vamos dizer. Quem consegue ficar 40 dias e 40 noites jejuando? Quem consegue? Eu não consigo não, irmão. Não, eu não vou conseguir. Só se o Espírito Santo de Deus me tomar. Mas Jesus estava ali, ó. Se esvaziou de si. Entendeu? E tomou a forma de servo, de homem. Tá? Por isso que Deus o exaltou de sobremaneira. E falou, esse é meu filho amado em quem eu tenho me comprazido. Tá? Então, e os demônios temem. O Filho do Homem não invoca qualquer lista de divindades. Não recitava a fórmula de encantamento, não fazia uso de qualquer outra parafernália mística. Né? Uma simples frase de repreensão era suficiente para calar o maligno. Cala-te, sai. Uma lição que nós temos de Jesus nessa área. O diabo, ele reconhece. Ele conhece, ele sabe quem é Jesus. Os anjos sabem quem é Jesus. E o Pai, na forma de Pai e do Espírito Santo, reconheceram, sabia quem era Jesus. Tá? E nós vamos ver algumas passagens a respeito desse reconhecimento do diabo aqui na lição. Vou passar mais rápido aqui que o nosso superintendente já está falando. Temos que orar as crianças aí. É importante isso aí. Um ministério que buscava o quê? Os perdidos. Né? E eu vou focar aqui na parábola, no slide 8, na parábola na parábola do capítulo 15, tem 3 parábolas. E é o único capítulo, única parte da Bíblia que existe 3 parábolas num livro só. Mas, na realidade, essa parábola ela é um ensinamento só. É um ensinamento só de Jesus. Jesus, quando falava a parábola, ele não dizia assim, vou contar a parábola das ovelhas. Eu vou contar para vocês a parábola da dracma. Não, ele contava a parábola. Entendeu? Nós que damos o título. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, são um quadro em cores do que representa a missão do Filho do Homem. A ovelha, a dracma e o filho pródigo. Que, na realidade, eu já até preguei várias vezes a respeito desse capítulo 15. Por exemplo, a ovelha, nosso pastor, né, estava lá na sede, lá, ele falou a respeito disso, uma coisa que marcou muito a minha vida. Ele falou que a ovelha era o quê? Era aquilo que estava perdido aonde? Dentro ou fora? Ele estava perdido o quê? A ovelha estava perdida fora. E que o pastor, ele saiu o quê? Para buscar a ovelha. Ele saiu, encontrou e trouxe a ovelha. Para o quê? Porque Jesus, o ministério dele é um ministério de buscar e salvar. Entendeu? Ele saiu para buscar a ovelha. A dracma, ela estava onde? Perdida onde? Dentro. E aquela mulher, ela fez o que? Ela arrumou, ela mexeu aqui, para a forma de outra, para poder o que? Encontrar a dracma. Tá? Então, aquilo que estava perdido fora, que foi buscado e foi salvo. Aquilo que estava perdido dentro, que foi arrumado, que estava dentro, para que pudesse ser encontrado. Aí depois Jesus vem falar a respeito da parábola do filho pródigo, mas Jesus vai falar assim, olha, existiu um homem que? 2 filhos. Então Jesus vai falar de alguém de quê? De 2 pessoas, não ia falar de uma. Se ele fosse falar só do filho pródigo, ele ia falar assim, tinha um senhor que tinha um filho pródigo, mas ele falou, não, tinha um homem que tinha o quê? 2 filhos. Um estava perdido aonde? Fora. O outro estava perdido dentro. Porque um estava lá fora e ele tinha que conhecer que ele estava perdido e voltar para a casa do pai. Porque naquele momento da ovelha, o pastor foi buscar. Mas o filho, o pai estava esperando aonde? Em casa. Não foi buscar. E o filho mais velho que nós vemos, o outro filho estava perdido aonde?
Em casa. O pai fala para ele assim: filho, tudo que eu tenho, o quê? É teu. Aqueles dois filhos, eles queriam o quê? Eles queriam se alegrar. Olha só, eles queriam viver algo na vida dele. Um achou que lá fora ele ia conseguir isso. E ele foi lá viver isso aí na vida dele. Por isso que ele fala assim: vou para a casa do meu pai. Porque na casa do meu pai eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha aquilo. Ele reconheceu que lá ele tinha alegria. O filho mais velho, ele estava na casa do pai e ele falou assim: pai, eu tenho estado contigo esse todo. E tu, nem um cabrito tu mataste para me alegrar com meus amigos. O pai fala assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. E muitas das vezes é isso. Estamos na casa do pai, achando que nós não temos direito o quê? De nos alegrarmos. Sabe por quê? Nós ficamos esperando que o pastor venha fazer alguma coisa, que o ministro de louvor venha fazer alguma coisa, para que eu possa sentir. Mas diz que Jesus, tudo que Jesus conquistou na cruz, é o que é um direito nosso. E se você quer se alegra na presença do Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E você tem o direito de se alegrar. Depende de você. Não depende do pai, não depende do ministro do louvor, não depende do pastor. Depende de você. Amém? Então, Jesus viveu um ministério de buscar e salvar as pessoas. Por isso que eu falo muitas das vezes as pessoas chegavam para Jesus para receber uma cura e é muito mais daquilo que eles estavam. E também Jesus ele transpôs algumas barreiras, a barreira geográfica, a barreira religiosa e a barreira cultural. Haja visto, nós estamos vendo um desenho de pano de fundo ali, desse slide aí, ele fala tudo a respeito disso aqui. Jesus ele rompeu o lugar onde ele estava ali e foi para Samaria para ter um diálogo com a mulher samaritana. E as pessoas que olhassem para Jesus e falassem assim: olha, ele diz que é um Messias, mas ele fala com o samaritano. Ele trouxe para aquela mulher, ele quebrou certas culturas que a mulher vivia naquela época, de desfavorecimento, e Jesus quebrou tudo isso aí. E também pela questão religiosa, porque os judeus achavam que somente eles tinham direito à salvação. Somente eles tinham direito à bênção de Deus. E Jesus veio mostrar no seu ministério que ele não veio só para os judeus, mas ele veio quebrar as barreiras do judaísmo e alcançar a todos os povos. A promessa que foi feita, Deus fez a Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou que de Abraão nasceria uma grande nação, mas que as bênçãos de Deus não estariam simplesmente sobre essa nação, mas que alcançaria toda a nação da terra. Então, Jesus quebrou todo esse paradigma. O mistério dele foi o quê? De transpor barreira. Não existe pessoa que transpor mais barreira no seu ministério do que Jesus. Vamos lá. Ficou um ministério de quê? Do ano aceitável. E o ano aceitável, nós estamos partindo para o final. Jesus, ele, como nós lemos no nosso texto bíblico básico, Jesus ele entra na sinagoga como de costume. Ele entra e é dado para ele um livro, e o livro que deram para ele era a parte onde estava Isaías 61. 61. E ele falou assim, ó, ele recita aquela parte, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e dar vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar um ano aceitável do Senhor. Ele encerrou e as pessoas esperaram. O que queria disso aí? Era comum Jesus ele ir na sinagoga, alguém dar um livro para ele começar a interpretar aquilo que aquela passagem estava dizendo. Por isso que alguns escribas o chamavam de mestre. Por isso que alguns fariseus, quando iam com Jesus, o chamavam de mestre. Porque realmente ele detinha um conhecimento do ensinamento da palavra de Deus naquela época. E por isso que ele, quando chegava na sinagoga, ele tinha a oportunidade de poder falar, de poder ensinar. Só que aí as pessoas tiveram uma grande surpresa. Porque ele falou naquele dia, ele falou assim: hoje se cumpriu esta escritura vossos ouvidos. Ele veio anunciar
um ano aceitável do Senhor. Jesus ele veio dizer para aquele povo, o judeu naquela época, que eles estavam começando a viver um ano aceitável. Um ano aceitável, para o nosso entendimento de hoje, tempo da graça. Nós vivemos um ano aceitável do Senhor. Naquela época, os judeus, era o ano de jubileu, onde, para equilibrar as finanças do povo de Israel, para que não houvesse nenhuma injustiça, como nós vemos hoje em dia, do rico ficar mais rico, o pobre ficar mais pobre, essa coisa. Na sabedoria de Deus, estipulou de 50 em 50 anos, seria o que? O ano de jubileu, em que os escravos iriam ser libertos, certo? E as pessoas desfavorecidas, elas iam se recuperar da sua vida. Então diz assim, em Lucas 4, 16, 21, diz assim, Jesus fazia a sua primeira proclamação, entra na sinagoga no dia de sábado, como era do seu costume, e pega o livro para ler. Abriu Jesus e lê justamente aquela promessa que o profeta Isaías, fazendo assim a sua apresentação ao povo como filho de Deus, aquele que iria pregar o ano aceitável, queria dar vista ao pobre. E é interessante, o textual, ele contextualiza tudo isso quando João pergunta se ele era o Messias ou se nós estamos esperando outro. Porque antes de Jesus já vieram profetas, se levantaram falsos profetas, falsos messias, e para anunciar alguma coisa ao povo de Israel. Mas Jesus respondendo, mandou aos discípulos ir e anunciar a João, que tens ouvido, visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, o surdo ouve, os mortos ressuscitam, e aos pobres que é anunciado o evangelho de Jesus. Era um ministério. João está na ser morto, ele sabia que ia morrer ali, João. E ele queria saber, ter a certeza de que realmente o Messias veio, de que Jesus ele estava fazendo aquilo para o qual ele veio proposto para a vida dele. O ministério de Jesus era para curar os cegos, para acudir os pobres, os necessitados e pregar o evangelho do reino de Deus. Amém, irmãos e irmãos? Eu quero agradecer grandemente a vocês que emprestaram o ouvido de vocês para me falar alguma coisa aqui, né? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Os meus pastores estão ali, tá? O meu amigo Paulo Dória. O Espírito Santo nos ajude a compreender que a aprovação e a capacitação necessária para darmos continuidade à nossa missão não pode estar baseada em reações alheias, mas sim naquilo que Deus nos diz por intermédio da sua palavra. Você possa estar centrado. Você tem um ministério, Deus te chamou para você fazer alguma coisa. Se é para pregar, que pregue. Se é para ensinar, que ensine. Se é para cuidar dos pobres, dos necessitados, faça isso. Se é simplesmente o fato de estar na porta da igreja, dando a paz do Senhor para as pessoas que entram ali, faça, cumpra seu ministério, porque como um homem, ele deixou um exemplo para mim e para você. Meu amigo, passo a palavra para você, desculpa por alguma coisa. Aleluia. Olha, o pastor ele falou de serviço, faltou falar daquele que lava o banheiro com a pia. Tem que ter alegria no reino de Deus. Apresentai-vos a ele com cântico. Não é verdade? Louvado seja Deus. Você que gosta de escatologia, semana que vem estaremos falando, ainda dentro de Lucas, do Jesus escatológico, filho do homem e a escatologia. Amém? Vamos estar passando a nossa direção para estarmos realizando a parte com as crianças. Amém. A paz de Cristo a todos, amém? Glória a Deus. Que bom que você escolheu estar na escola bíblica dominical. E hoje é um dia especial, onde nós vamos ungir as nossas crianças. Tem criança aqui? Tem umas 4, né? Vou perguntar de novo, vamos ver se elas estão aí. Tem criança aqui? Tem criança aqui que ama Jesus? Isso. Então, se vocês amam Jesus, a gente vai ungir vocês em nome desse Jesus. Amém? Quando a gente unge, entregando a vida dessas crianças na mão do Senhor, já estão, né? Mas a gente está reforçando o nosso propósito de orar por elas, para que Deus as livre dos males, para que Deus as guarde. Chegou uma criança aí, ó. Uma retardatária. Uau! De quem é o pai dessa criança aí aqui? Mais quietinho da igreja, né?
E o nosso compromisso reforçado de orar por elas, pedindo sempre a Deus que guarde, que proteja, que os homens maus não toquem nas nossas crianças, que o maligno não as alcance, que as doenças batam em retirada delas, que o Senhor as proteja em todo tempo e que elas cresçam em graça e em conhecimento. É muito importante, elas são o tempo todo bombardeadas por informações no YouTube, no Facebook, na escola, o tempo todo informações contrárias àquilo que nós acreditamos que são as informações corretas. A gente não pode ficar calado. Nossa arma contra a sociedade não são fuzis, não são atiradeiras, não são bodoque, é assim que chama atiradeira, não são bodoque, né? As nossas armas, nem sabe, né? Vocês precisam ler mais Monteiro Lobato. Não, as nossas armas não são vilãs, as nossas armas contra as hostes que atacam as nossas crianças são as nossas orações. Amém? Claro, a gente se postura diante da sociedade, a gente escreve, a gente fala, a gente compartilha texto, a gente publica o que a gente acredita, sim. Mas a gente não pode largar o nosso principal pilar de ligação com o reino espiritual. Essas coisas a gente faz aqui para a terra. Mas para o reino espiritual, não adianta postar foto no Facebook, gravar vídeo reclamando do que estão fazendo com as crianças e dizer aos quatro cantos. Não, não é isso. No reino espiritual é outra coisa. No reino espiritual é a ação. E nós somos igreja e vamos orar hoje pelas nossas crianças. Amém? Eu vou pedir às crianças diligentemente para subirem aqui ao altar. Vocês podem subir aqui, crianças. Cuidado, não se atropelem, não se acotovelem, subam aqui e fiquem de frente para a igreja. Vou pedir a igreja para ficar de pé, para vocês nos ajudarem nessa oração, nessa unção. E eu vou chamar aqui a irmã Esther, vem cá, diaconisa Esther, que é a líder da nossa intercessão. Nós, os pastores, vamos ungir as crianças. Enquanto nós ungimos as crianças, a Esther, que é a nossa líder da intercessão, ela vai orar enquanto nós, pastores, passamos aqui pelas nossas crianças. Eu vou pedir para você orar junto com ela, tá? Para você interceder junto, para que Deus realmente guarde as nossas crianças em nome de Jesus. Amém? Deixa elas se posicionar. Vamos ver agora como é que vai funcionar isso aqui que eu vou falar agora com elas. Vocês estão me ouvindo, crianças? Amém? Se eu pedir uma coisa para vocês, vocês fazem? Sim ou não? Sim. Se vocês fizerem o que eu vou pedir, vocês vão ganhar um pirulito. É a mamãe de vocês. Podem cobrar deles, tá? Se eu pedir uma coisa, vocês atendem? Sim? Então vocês podem ficar de joelhos? Vocês podem ajoelhar? Que aí nós vamos passar por vocês orando por vocês, tá? Aí vocês ficam de joelho aí pra gente orar por vocês. Se eu pedir mais uma coisa, vocês fazem? Só mais uma coisa, vocês fazem? Prometo que é só mais essa, tá? Então vocês fechem os olhinhos e comecem a falar com o Papai do Céu. Oremos, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, estamos aqui nesta manhã para me lutar, para louvar o teu nome e exaltar. Senhor, queremos entregar cada criança nas tuas mãos. Senhor, viemos te pedir nesta hora, Senhor, que tu venha repreender, Pai, todo o retalhamento contra a vida dessas crianças. Todo espírito de enfermidade, toda seta maligna, Senhor. Livra essas crianças, Senhor, do pedófilo. Essas crianças, Senhor, do sequestro. Senhor, livra elas de todo espírito de enfermidade que queira se alojar no seu corpo, Pai. Vai guardando essas crianças, Senhor. Vai preparando o futuro dessas crianças. Livra elas, Pai. Abençoa os pais delas, Senhor. Que eles venham ter sabedoria, Senhor, para educar, Senhor, para criar os cuidados, Jesus. Senhor, assim eu te peço, Pai, vai operando na vida dessas crianças, Pai, vai abençoando, Senhor, uma por uma, Senhor. Ah, Pai amado e Pai bendito, Pai, está chegando, Senhor, essa época agora, Senhor, da festa da carne. Pai, tu guarda, Pai, aqueles pais que vão sair com essas crianças, Pai, para vir guardando, Pai, vai livrando, Senhor, vai protegendo, vai repreendendo todo o mal, Senhor, sobre a vida dessas crianças, Pai. Nós entregamos teus cordeirinhos, Pai. Aqui tem missionária, Pai. Aqui tem pastor, Pai. Aqui tem evangelista, Pai. Cuida, Pai, dessas crianças, Pai. Assim nós te pedimos, Pai. Em cada uma delas nas tuas mãos, Pai.
e já te louvamos, Pai, e te agradecemos, Pai, pelo livramento, Pai, pela vida de cada criança, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. As crianças estão abençoadas. Eu profetizo para os meus filhos que antes deles terem algum sucesso na vida profissional, porque a gente sempre almeja que os nossos filhos sejam bem profissionalmente. Eu falo assim, que eles antes de ter um sucesso, que eles sejam... Amém? E assim que nós vamos, mais tarde nós estaremos aqui, né, às 18h30, louvando e adorando ao nome do Senhor, que vai ser bênção do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã aprendemos mais ainda da Tua palavra, que ela venha estar guardada no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Despede-nos em paz, potente e poderosa, dando-nos um dia abençoado, um dia, Senhor, de vitória para cada um do Teu povo, para cada um de nós que estamos aqui, e que logo mais possamos estar aqui juntos, adorando a beleza da Tua santidade. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor e consolação do Espírito Santo estejam sobre todos. E todos digam... Vão em paz. Deus abençoe vocês, meus irmãos.